Obrigado, Otto. Muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande sempre retornar à Escola da Magistratura, onde desde 1999 aqui estou. Só nesse mês é a terceira vez, já estarei 3 vezes esse mês passado foram 2, de modo que esse fórum permanente ele se inaugura aqui com grande altivez. O desembargador André Gustavo, pelo curto espaço de tempo que aqui, já na sua presidência, imprime, ele já imprime um grande diferencial e principalmente ousado, com um fórum de arbitragem dentro da Escola da Magistratura. O que o juiz, o que o judiciário teria a ver com isso? E nós estamos vendo aqui que há uma interligação, uma interseção muito grande entre o judiciário e a arbitragem, não só para nós aprendermos, mas também para trocarmos ideias. Vimos aqui até então, a professora Nádia demonstrou o cenário macro, internacional, o professor Pedro numa bela exposição sobre a história, a evolução até aqui, e cabe a mim e agora a doutora Alice partir para a cabeça do alfinete. Falarei sobre a confidencialidade. O meu ponto confidencialidade, quando nós todos falamos sobre arbitragem, sempre falamos sobre celeridade, especialidade e confidencialidade. Célere ela é, nós vimos aqui os números, no último estudo, a professora Selma Lemes faz um estudo anual muito interessante, ela demonstrou que demora em média 19 meses um processo arbitral, é realmente muito rápido. Fomos nomeados em um recentemente, eu e Pedro, num tribunal. Em janeiro a sentença já saiu, essa última agora, semana passada. Então, realmente, uma questão relevante, é rápido. E especial, aí depende muito das partes. O Marcelo Ferro aqui presente sabe a dificuldade que é montar um tribunal. Você tem que escolher bem aquele árbitro, se ele realmente é ou não especializado. Não adianta depois reclamar da arbitragem se não escolheu bem o árbitro. O juiz você pode reclamar, porque a distribuição é culpa da distribuição. Na arbitragem, não. Então, você tem que escolher bem aquele se realmente ele tem especialidade. E esse ponto, confidencialidade. Eu pensava, talvez o Otto, já sabendo nessa minha dificuldade ou interesse maior por ser professor e buscar ali, me deu esse tema, confidencialidade. Por que ser confidencial é bom? Todo mundo diz que é bom. Por que é bom? Dentre muitas razões que nós podemos encontrar, talvez 2 me saltaram mais aos olhos. A primeira foi, quando brigamos em público, é como no Coliseu. Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Eu tenho que ir até o final. Então, para a solução do litígio, quando nós brigamos em público é pior. Quando brigamos numa sala fechada, discutimos talvez um problema que eu tenha com a Alice num almoço só nós dois, se levar o Alexandre e um terceiro, esse assunto periga de não ser resolvido, porque você vai tê-lo como aliado ou eu. Olha a diferença já. 4 é outra estratégia de reunião. 5 já começa a complicar. Quem participa do desembargador Agostinho de órgão colegiado sabe muito bem disso. O desembargador Theo, que estava aqui mais cedo, disse, eu viro uma dízima como eu vou para o tribunal. Eu sou um 0,3333333. Eu não sou mais um inteiro como era como juiz. Portanto, esse ambiente privado, talvez de confidencialidade, facilite. Agora tem um segundo da arbitragem societária que é fundamental, que é não expor as estratégias, os documentos, os dados da própria companhia no curso do processo. Talvez aí esteja o ponto. Mais adiante, o que eu quero contrastar? Confidencialidade e publicidade das decisões arbitrais. Será que isso é incompatível? Será que isso deve acontecer ou a confidencialidade envolve também a decisão final? Nessa ideia, então, continuando aqui na confidencialidade, todos nós sabemos que ela não é obrigatória, nem pela lei de arbitragem, nem a Convenção de Nova York, que foi aqui tratada. Na administração pública, como o nome diz, ela é pública. Algumas arbitragens, as maiores agora, houve uma grande, tantas outras estão no site da AGU. As próprias entidades estão envolvidas, estão no próprio site indicando todo o curso da arbitragem, documentação. O único ponto que existe da lei é referente ao árbitro, que tem que ser discreto. Discrição quanto ao tratamento do tema. Mas fora isso, a lei não trata. Portanto,
Essa confidencialidade vem de onde? Vem, traçando só um paralelo rápido aqui, em Portugal a regra é a confidencialidade, a lei diz que é possível a publicação, vi até um artigo aqui, uma autora dizendo que, em regra, em Portugal não é confidencial, mas tem que ler na visão portuguesa de explicar. Ela diz, o artigo 30, inciso 6, que a regra é a confidencialidade, é possível a publicação de sentenças, só que vírgula, salvo se as partes se opuserem. Então é não e não duas vezes, vira sim. Negativo e negativo vira positivo, quer dizer, a regra é a confidencialidade. A lei francesa, o Código de Processo Civil francês, que foi alterado em 2011, deixou mais claro ainda que é submetida ao princípio da confidencialidade. Então lá a regra é a confidencialidade do procedimento arbitral. Aqui então a confidencialidade ela resta numa seara chamada contratual. O regulamento, quando adere-se a determinada Câmara, todas essas câmaras aí têm no seu regulamento a confidencialidade, da mesma forma as principais instituições internacionais. Estando na seara contratual, nós passamos para o direito societário. E no direito societário, obviamente, direito privado, as companhias decidem o que, em regra, elas pretendem, se será confidencial ou não. A grande maioria, pelo menos eu não tenho notícia de alguém que tenha se dirigido ao conflito arbitral e dito, eu abro mão da confidencialidade. É a regra, ninguém pensa muito sequer se seria, qual o prejuízo de ser pública ou não. Mas assim vai. O problema surge onde? O problema surge na companhia aberta. Porque aí nós temos um binômio, direito de fiscalizar dos acionistas, no artigo 109 da Lei 6404, e o dever de informar da companhia. Como isso é tratado? Deveria toda a arbitragem ser pública? Por exemplo, existe arbitragem referente à companhia aberta. Existem posições mais agressivas, mais céticas, como a do professor Jorge Lobo, dizendo que sempre deve ser pública. Existem posições intermediárias do professor Nelson Ziric, mostraria aqui um artigo escrito, muito bem escrito, com a doutora Ana Carolina Weber, no livro que o doutor Pedro coordenou em homenagem ao Petrônio, Calmon. E aí, então, lá essa posição intermediária dizendo que não há conflito. Pois bem, Lei 6404 e CVM, aqui está o artigo 109, o direito de fiscalizar, que já foi tratado pela CVM por 2 vezes. O primeiro voto é do diretor Otávio Yazbek, à época, nesse julgamento de 2008, em que o minoritário alegava violação ao direito de fiscalizar. Ele dizia, portanto, que eu tenho direito de fiscalizar, eu tenho direito de acessar a arbitragem, e você tem o dever de informar. O voto foi no sentido de que não há violação entre, foi um voto um tanto mais teórico, corretamente a meu ver, não há violação entre o princípio da confidencialidade ou a cláusula da confidencialidade e esses princípios aqui de acesso à informação. Existem mecanismos para se mitigar e ajustar corretamente a aplicação jurídica, como, por exemplo, no tratamento seguinte, em 2012, em que se buscava acesso à arbitragem, nesse caso, um minoritário pedia acesso a todas as cópias do procedimento arbitral. A diretora Ana Novaes, então, disse, você não tem direito, porque o direito de fiscalizar, ele não envolve todo o acesso a todas as informações. Em sala de aula, a gente costuma muito demonstrar o seguinte, você compra uma ação da Petrobras, um lote de ações, você tem o direito de ir à sede da Petrobras e ingressar? Não. Você tem o direito de ir à Vale do Rio Doce? Não. Você é acionista, pode fiscalizar, mas não quer dizer que você pode ingressar em qualquer local. Existem parâmetros. A Assembleia Geral, seja ordinária, extraordinária, vai trazer as informações que são legalmente impostas, como publicação de balanços, resultados, outras informações relevantes, fato relevante, será publicado, Instrução Normativa 358 da CVM, de modo que essa fiscalização ela é, de certa forma, mitigada. Portanto, a diretora Ana Novaes, nesse voto, disse, você não tem acesso a toda a arbitragem, ao final, você terá a informação que precisa, porque nesse ponto é irrelevante.
Nessa arbitragem, discutia-se tag-along, a alienação de controle de uma companhia para o outro, prêmio da alienação de controle, o tag-along do 254, letra A da Lei 6404. Portanto, o minoritário tem todo o interesse em saber qual foi o valor fixado para o tag-along, porque eu também tenho direito. Então, já caminhamos aqui para a resposta, talvez, à pergunta inicial. A confidencialidade do procedimento arbitral conflita com a confidencialidade da decisão? Me parece que não necessariamente. Nessa linha, nós temos aqui o fato relevante modificado em 2017. A IN 358 foi modificada em 2017, no seu inciso 22 está inserido, que toda vez que houver, está lá no caput, informação que seja relevante, que possa modificar a análise da companhia pelos investidores, está lá. Deve ser informado pedido de RJ, requerimento de falência, ação judicial ou arbitral, decisão, propositura de ação arbitral, que possa vir a afetar a situação econômico-financeira da companhia. É um tanto amplo. Como o administrador vai se resguardar da sua responsabilidade? Ele deveria informar ou não determinada arbitragem. Ele fará a análise, a verificação com base afeta ou não a situação econômica e financeira da companhia. E mais, baseado na teoria do Business Judgment Rule, ele deveria informar, refletir e demonstrar que ele não tem interesse. Convoca-se uma reunião de diretoria ou mesmo leva-se à Assembleia Geral, se for o caso, informou, discutiu, refletiu e não pode ter interesse algum. Obviamente, ele não pode estar lá envolvido nesta arbitragem. Surge aqui um problema que não vi ainda sendo tratado. Determinado administrador, e a gente sabe que os administradores, o salário, a remuneração fixa, ela é muito baixa, ela é irrisória perto ao pacote que você pretende e ao final de cada ano você recebe então ações ou bônus que lhes dão direito a adquirir ações. Você também é acionista e aí em determinada arbitragem, como hoje está ganhando corpo, em que um grupo grande de acionistas demanda a companhia e ele também é acionista por ser diretor. Haveria aí uma decisão dele desinteressada nessa arbitragem? Haveria aí uma necessidade maior dele demonstrar e publicar como fato relevante, talvez com mais profundidade do que outrora faria se não houvesse interesse algum? Fica a pergunta no ar, ou pelo menos a reflexão que será, dentre tantas outras que trazem aí nas arbitragens de classe. Aí está a posição do professor Jorge Lobo, né? A informação é uma conquista irreversível do acionista, diz ele, na visão dele, e sempre é necessária a informação. Ele cita nesse artigo o voto, um julgamento do Supremo recente, quem quer privacidade que fique em casa, quem vai assumir um cargo numa direção de uma companhia, quase que um cargo público, você está lidando com como um agente econômico, e aí está submetido à privacidade. Só que aqui eu pergunto o seguinte, ok, nós precisamos buscar o interesse da companhia, o interesse do minoritário. E se aquela arbitragem, o procedimento for todo revelado, algumas informações estratégicas da companhia serão reveladas. E, via de consequência, você prejudicará quem? O próprio minoritário, porque a companhia ela será prejudicada em razão disso. Portanto, não tenho a mesma convicção que todas elas indiscutivelmente devam ser públicas. Posição intermediária, aqui está o professor Nelson Ziric e Ana Carolina Weber dizendo que os efeitos significativos sobre a avaliação do mercado em relação à companhia deverá ser informada. Hoje, a IN 358 tem sido aplicada por alguns gestores, dando conhecimento de que determinada arbitragem foi iniciada, cujo tema, o objeto jurídico, pelo menos, não os fatos, o objeto jurídico é este ou aquele, né? Claro? Eu vou aproveitar para fazer uma provocação aqui. E eu acho que essa leitura que o Márcio fez foi muito equilibrada, né, da questão
do direito do minoritário de fiscalizar, né, versus o que seria fato relevante. E quem faz a avaliação é a empresa, né, a administração da empresa. E aí o Márcio mencionou o Business Judgment Rule, a aplicação do Business Judgment Rule. Eu queria aproveitar para fazer uma provocação aqui. O Brasil, a arbitragem em mercado de capitais é muito mais comum no Brasil que em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós aqui sabemos que existe a Corte de Delaware. Na Inglaterra tem takeover panel, as decisões são muito rápidas, são muito sérias. E o Brasil, pela forma como se desenvolveu o mercado de capitais no país, aqui está o Durval, que pode falar mais sobre isso, já antigo administrador de empresa, membro de conselho, foi diretor da CVM, foi do Conselhinho também. São duas diferenças interessantes. Primeiro, o Business Judgment Rule no Brasil se trata de administrador, enquanto que o Business Judgment Rule lá fora, nos Estados Unidos, fala da aplicação do Business Judgment Rule para controlador também, administrador. E lá fora, não existe, nos Estados Unidos, por exemplo, não existe arbitragem em mercado de capitais, porque houve o desenvolvimento de tribunal especializado, a Corte de Delaware se destacou, né, a atuação da SEC nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, as questões do mercado de capitais, é difícil você ver sendo dirimidas pelo judiciário, porque a maioria das empresas aceitaram a arbitragem, a B3, as companhias que entraram para o novo mercado, elas tiveram que aceitar, e eu acho que foi uma decisão importante de se desenvolver a arbitragem e é algo muito especializado. Mas eu acho que a questão principal se separando, como o professor Márcio fez com muita propriedade, se separando o direito de fiscalizar da avaliação pela instrução 358, que foi alterada, né, artigo 2º, a empresa fazendo a avaliação do que é fato relevante, do que não é fato relevante, se estaria protegendo esse direito do minoritário. Eu acho que o equilíbrio está aí. É a avaliação do que tem que ser considerado fato relevante, e se a avaliação for mal feita, o que virá é a fiscalização da CVM. A CVM vai fiscalizar. No passado se brincava que, na dúvida, você faz o fato relevante, né? E teve muito abuso aí, na época do Grupo X, se falou muito que cada novidade era um fato relevante, um ano eram 29, 30 fatos relevantes, mas o que de fato ocorreu no Brasil nos últimos anos é que, na dúvida, tudo acabou virando fato relevante. Então, nessas avaliações, eu acho que essa análise foi perfeita, principalmente cabe aos administradores determinar o que é o dever de fiscalizar, que o minoritário sempre terá. A nossa lei 6404, o professor Bulhões, o doutor Bulhões e o professor Lamy fizeram essa proteção do minoritário, está em todos os artigos da lei, e eu acho que é exatamente essa pedra de toque. O que é fiscalizar e o que é fato relevante. Se a avaliação for mal feita, isso vai gerar um processo administrativo sancionador. Há o diálogo da CVM com a companhia aberta, diretor de investimento. Agora, eu acho que é isso. Agora, essa comparação do sistema americano, Delaware, com o nosso sistema, que passa até pela discussão das câmaras especializadas em São Paulo, aqui no Rio já existem várias especializadas, né? A especialização do judiciário que está sendo discutida. Não sei se isso vai trazer uma nova visão do problema de se julgar questões de mercado de capitais, né? Se isso vai mudar alguma coisa. E se o professor quiser comentar um pouco sobre... Acho que esse é o caminho mesmo, Otto. Concordo com você, o Brasil está caminhando, ele tem um aparato, mercado de capitais muito organizado, muito justo, muito já estruturado, isso é reconhecido. O grande problema é que o Brasil, a gente vai e volta, a gente não consegue realmente expandir. É um país capitalista sem capital. É um país que o controle está ainda na mão das famílias ainda. Quando não é na mão das famílias, a gente tem uma cultura de negócios que a gente fica amigo, e eu digo para você, vamos abrir um negócio? E aí você diz assim, que negócio? Não sei, a gente é amigo, vamos montar uma companhia aí, você é rico, eu também. E aí a gente começa, quer dizer, você começa invertido. E aí tem essa dificuldade entre o minoritário e o majoritário, o controlador às vezes. Mas a gente está caminhando, o aparato é muito bom, a nova instrução da CVM é excelente sobre os procedimentos administrativos sancionadores, mais claros, trazendo possibilidade inclusive de leniência. Mas a linha eu acho que é exatamente essa. Aqui, caminhando para a conclusão, nós chegamos no seguinte:
haveria uma jurisprudência arbitral? Haveria necessidade de uma jurisprudência arbitral? Nós sabemos que é uma fonte de direitos, a discussão é ultrapassada. A jurisprudência é sim fonte de direito. E a arbitragem está caminhando para que no direito societário nós não tenhamos mais fonte de direito jurisprudencial. As questões que tínhamos antigamente, que podíamos citar alguns tribunais, hoje não se pode mais citar, porque as questões estão sendo decididas pela arbitragem. Isso gera um problema, interesse público, social. O custo social da arbitragem não pode ser maior do que, ou melhor, o interesse privado da arbitragem não pode ser maior do que o custo social da arbitragem. Se nós subtrairmos do cenário jurídico, da comunidade jurídica, dos investidores, de todos, como a lei societária é aplicada, nós estaremos vendo aí um custo individual ou um benefício individual privado, que realmente é bom, mas em detrimento de um custo social. Para isso, nós já estamos prontos. Essa é uma outra visão, né? O Calixto Salomão Filho diz: a justiça pode ser cega, mas não pode ser muda. Então aí muda, não pode falar confidencialidade. A gente não sabe hoje qual é o mecanismo tratado para determinada matéria societária. Um grande autor, todos conhecemos bem, que a publicidade ela é perfeitamente harmonizável com a confidencialidade. Nós estamos preparados para isso, para esse custo social e vantagem privada. Cadê? Está aqui. As câmaras e seus regulamentos estão prontas. Todas elas, estão aqui os artigos. Na CAN da B3, CCBC, CAMAP, CBMA, FGV não tem na sua cláusula, mas todas as outras têm, dizendo o seguinte, que a confidencialidade, podendo as decisões, os extratos das decisões serem publicados. Eu sei que a própria presidente já me disse que a CCBC está num estudo aprofundado para identificar como vai colocar, dar concretude a esse dispositivo. Porque nós precisamos, sim, muito em breve ter todos esses dispositivos sendo aplicados. É o que o Pedro disse, temos que discutir mais a praticidade, não mudar a lei, como ele disse, pelo amor de Deus, mas a gente precisa colocar em prática. Está aí, está pronto. É só pensar como fazer isso, obviamente, sem violar a confidencialidade. Esse é o desafio. As teses jurídicas aqui estão, como elas foram decididas. E aí sim, a gente terá o custo social da arbitragem equilibrado com a vantagem privada. Não retiraremos da fonte da jurisprudência, do conhecimento de todos, o que está sendo tratado, como está sendo interpretado. E ainda utilizando o gancho das duas primeiras falas, nós nos tornaremos muito mais atrativos, porque nós vemos aqui a qualidade das decisões arbitrais brasileiras são, sim, muito boas. Na sua média, elas estão no topo do topo. E aí, com esta análise no cenário não só internacional como nacional, isso gerará uma atratividade maior para a arbitragem. É o que aí me parece que estamos prontos para resolver. Só não resolvemos porque ainda estávamos ocupados talvez com outros temas e agora esse seja o tema aí do momento. Portanto, Otto, essa era a ideia aí para trazer a confidencialidade.